Misericórdia que nos fala aqui nessa audiência, tá bom? Falar para o Ministério Público. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como o Marcelo falou, eu sei que é difícil, mas a gente precisa que a senhora nos fale o que a senhora lembra, até para esclarecer e eventualmente punir o responsável por o que fez, né? Então a gente precisa realmente muita colaboração da senhora. Eu sei que é dolorido, mas a senhora é muito forte e vai conseguir nos ajudar para esclarecer o fato, tá? Nesse dia 12 de 1 de 2019, consta que você está indo lá atravessar a rua na Colorado Garcia, quando esse acusado, o Ricardo dos Santos Veríssimo, dirigindo a motocicleta dele, alcoolizado, com alta velocidade, respeitando os sinais de trânsito, ele acabou atropelando vocês e acabou, infelizmente, dando óbito do teu esposo, e a senhora foi gravemente ferida, né? Eu queria que a senhora nos contasse o que a senhora lembra daquele dia, como é que a senhora, na rua lá, como é que foi o acidente, a senhora lembra até que ponto, sei que na delegacia a senhora tem de falar, mas a senhora consegue lembrar hoje como é que foi? E quais as consequências depois que a senhora ficou, como é que é a situação? Eu não lembro desse acidente. Inclusive, eu estou até fazendo um tratamento psicológico para mim, porque eu tento lembrar desse acidente e eu entro num pânico grande. Sim. Eu queria lembrar, eu não lembro. Sim. Vocês estavam fazendo o que lá naquela... Mas ele tinha me convidado para sair, coisa rara, que ele era pouco de sair. Vocês eram casados há quanto tempo, quando vindo no estado? Casada há 16 anos, mas nós tínhamos convivência de mais anos. Mais anos, 16 anos. Tinha filhos em comum? 23 anos, uma filha. Uma filha de 23 anos. 23 anos e uma neta de 7 anos. Tá. E aí a gente sempre ia no Repúblicas Bar, que é uma lanchonete, que ali a gente comia sempre um espetinho, tomava uma cerveja e ia embora. Isso lá na República, lá na... Não, isso era no República. Aí esse dia ele falou pra mim, vamos em outro canto, que eu quero comer um espetinho. Eu falei, num lugar aí que falaram pra mim que é muito bom, que tem coraçãozinho e eu quero lá. Eu falei, então vamos. Eu falei, você me chamando pra sair, olha. Aí ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Aí quando a gente, é o que eu lembro. Quando a gente parou o carro, ele falou pra mim, não, para aqui não, para do outro lado, que é melhor. Aí eu parei, nós desceu pra atravessar a avenida, ele segurou na minha mão. Ah, foi na chegada, nem chegaram a comer o espetinho ainda. Não. Então não tinham bebido nada, vocês estavam completamente sãos? Não, totalmente. Vocês tinham saído de casa e iam ao local? Isso. Mas desceu do carro, quando eu parei o carro, que eu fui... Você estava dirigindo ou ele? Eu dirigindo. Você estacionou na Colorado Garcia, no lado? Não, eu estacionei do lado da antiga Rimley. É na rua lateral? É, na rua lateral. E aí? Aí eu parei o carro, aí eu falei pra ele, vamos, ele segurou na minha mão e a gente foi. Quando a gente foi atravessar, ele ainda deu um beijo no meu ombro. Deu um beijo no meu ombro, aí a gente viu que veio um carro, né? Aí o rapaz falou pra gente, pode passar. No que a gente foi passar, eu não lembro de mais nada. Então, vocês... Eu só senti, eu lembro só da pancada. Tá. É a única coisa que me vem na cabeça, em pesadelo, tem hora que eu tô assim, sozinha em casa, eu só lembro da pancada e do barulho. Sim. Aí quando eu acordei, eu já vi ele no chão. E eu tentei pro lado dele, mas eu caí de novo, aí já não deixaram levantar. Sim, aí eu escutei ele roncando, foi a única coisa assim que fica na minha cabeça. Entendi. Eu sei que é difícil pra senhora, mas pode deixar. Deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco difícil, mas só para nós lembrar. Então, vocês da rua lateral, vocês chegaram na Cor do Aldo para atravessar ela, né? Um veículo estava vindo, ele diminuiu a velocidade? Não, ele vinha vindo no mesmo sentido que a gente. Aí ele ia virar, né? Aí ele falou para nós ir. E tinha um caminhão parado, assim. Aí ele olhou, não viu. Quando eu olhei para o lado de cá... Tu lembra se já estava atravessando a rua, no meio da rua, ou estava... Nós íamos atravessar. Nós íamos atravessar. Aí o carro, nós chegou mais para frente que tinha um caminhão parado. Na outra quadra. Aí a gente olhou, e ele olhou. Aí eu olhei e não vinha nada de carro. Aí quando eu olhei para cá, vinha um carro lá na frente. Aí a gente foi atravessando. Aí eu falei... Vocês começaram a atravessar? Nós começamos. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, eu vi no carro ali. Aí ele falou, mas dá pra gente atravessar. Aí quando eu senti uma pancada, já senti a pancada. Foi rápido. Quando você viu o carro... De cá. Vindo. De cá não. De cá não vinha, tinha um caminhão parado. A Clodoaldo lá tem duas vias, tem um canteiro no meio? Ela é bem espaçosa. Tem um canteiro no meio ou não? Tem um canteiro. Não tem um canteiro. Ela é um espaço enorme. Assim, sim. Esse carro vinha do centro ou vinha da rodovia? Da parte, chega de Campo Grande. Quem chega de Campo Grande vinha, né? E vocês estavam desse lado também? Nós estávamos atravessando a avenida, quem ia pra Conveniência. Sim, atravessando aqui. E o carro vinha lá, né? Não, de cá. Tá, vinha que vinha de a pancada foi de cá. Ah, tá. Foi na outra via, a pancada não foi na mesma via do carro. Não. Certo. Você olhou e viu o carro do outro lado, e desse lado. De cá não tinha vindo o carro, só o caminhão que estava parado. Não vinha nada. Mas estava estacionado certinho. O caminhão estava. Certo. A moto veio em uma velocidade que você não percebeu ela. Estava muito rápido. Não vi nada, só senti a pancada. Nada, nem o cara lembra. Ele toda hora falava pra mim que não viu nada. Eu não vi, me desculpa, eu não vi.
Entendi. Você estava consciente ainda pelo que aconteceu. Você percebeu se você estava alcoolizado naquela hora? O pessoal falava, eu escutava as pessoas falando, ele estava bêbado, ele, nossa, moça, você estava bêbado, que eu escutava. Eu queria muito lembrar desse acidente, eu não consigo. Não, fica tranquilo, não tem necessidade não. Fica tranquila. Só eu precisa lembrar. sei algumas coisas que as pessoas veio me falar. Uma moça lá, que é enfermeira, veio me procurar, ficou lá do meu lado, ela começou a me contar algumas coisas. Aí O que é? Mas ela viu o acidente ou ela viu só depois do caso? Não, ela disse que viu ele vindo, aí ela falou assim, ele estava correndo tanto que nós só viu batendo no teu marido. Teu marido, pra não pegar você, é o seu marido dele. Essa mulher viu, então? Ela disse que viu. E você tem condições de identificar ela para nós, para dizer quem é, para nos ajudar? Porque aqui a gente já rolou além da senhora. Mas ela não quer testemunhar. Não tem acho problema. que ela falou pra mim que não quer, porque ela conhece ele. Tá, mas depois deixa eu ver então essa situação aí. Ok. Tem mais alguma pessoa que viu lá? A gente citou os policiais que vêm aqui, tem mais o pessoal da conveniência que estava lá, que viu uma parte. Tem um pessoal que tem uma oficina na frente que quando eu fui lá no perito, ele falou pra mim que eles falaram pra ele, né? Tá, tranquilo, a gente vai ver então essas situações. Mas o que a senhora lembra, do que a senhora consegue lembrar é que você olhou para os dois lados. Essa moto você não viu no campo visual, não tinha. Não. Ela veio muito rápido. Muito rápido. Tá. E vocês estavam, tu lembra no asfalto em que ponto vocês já estavam? Não lembro, ok. Não, tranquilo, vai ter o laudo do local depois. Tá, e a senhora falou que ficou no hospital. Seu marido morreu lá na hora ou foi para o hospital? Meu marido morreu no local. A senhora foi para o hospital, ficou quanto tempo internada? Eu não cheguei a ficar internada porque eu assumi um compromisso que eu queria participar do velório dele, né? Tá. E eles não queriam deixar, eu disse que eu iria. Tá. Mas qual a consequência pessoal que a senhora teve? Eu quebrei o pé e fraturei 3 costelas. 3 costelas. A senhora falou de cadeira de rodas por quanto tempo? 3 meses. Tá. Hoje a senhora, inclusive, está aqui hoje andando de botinha. É por causa disso, do acidente? Mais de 6, não, é mais, então 6 meses, não, 6 meses, não tem. Então 6 meses depois você continua andando de botinha. Sim. Ainda tem consequências do crime. Tem. Tá. E isso, você já falou, mas é importante para nós entendermos esse processo aqui. Isso na família deu uma consequência muito grave, você teve que mudar, o que aconteceu? Eu tive que sair da minha casa, porque na minha casa eu não tinha condição de ficar. Psicológica e principalmente ajuda para cuidar de mim. Eu tive que ir com a minha mãe. Você teve que mudar de Três Lagoas para Castilhos para ter ajuda dos familiares. Isso, eu fui para minha filha e depois eu fui para minha mãe, porque a minha filha também não estava em condições psicológicas. Também a filha sofreu muito. E a neta de vocês? Minha neta que mais está sofrendo. Ela vai para minha casa, eu tenho um edredom dele que eu peguei lá nos bombeiros lá, que eu não tive coragem de lavar. Que é o que ela dorme abraçada com ele. A sua neta? Ela fica falando para mim assim, vovó, eu queria tanto ver meu avô e abraçar, por que esse homem fez isso com meu vovô? Mas papai do céu vai perdoar ele. Vai perdoar porque ele também, porque que ele foi beber, porque minha neta é totalmente contrária. Pronto, entendi. Então, a senhora está fazendo tratamento psicológico. Começando. Então as consequências são muito graves para a família de vocês do que ocorreu. Nossa, a gravidade maior, acho que o que me fere é ver minha neta. Que eu dizia para ele assim, eita meu bem, dia da manhã que você chegar a faltar, essa criança vai sentir muito sua falta, porque ele para ela era pai, era mãe, era avó, era tudo. Ele era um homem para ela que eu nunca vi na minha vida. Entendi. Muito obrigado pela resposta, tá? Eu senti muito o que aconteceu. Boa tarde. A senhora disse que tinha um caminhão ali. Esse caminhão, ele atrapalhou a visão de vocês no momento em que vocês foram atravessar? Pra ver? Isso. Eu acho que chegou a atrapalhar porque a gente foi chegar mais pra frente pra ver. Então quando a gente viu, não vinha ninguém. Entendi. Então vocês tiveram que invadir um pouco a pista para poder ter visão, porque o caminhão estava impedindo a visão, é isso? Não, não chegou a olhar assim para poder invadir a pista, não. Nós levamos o corpo. O corpo? O corpo assim para ver. Pra ver. É a única coisa que eu lembro disso e também lembro de quando ele falou para mim assim ainda, Rose, não atravessa antes de eu ver. Tá? Espera eu. Foi a única, assim, aí foi a hora que nós olhamos. Aí eu olhei junto com ele para esse lado. Para esse lado de cá. Sim. Não vinha nada. Aí ele pegou na sua mão e saiu na frente, por isso que pegou ele? Aí ele pegou na minha mão e nós fomos atravessar. Aí eu não lembro. Sim. Aí eu olhei pra cá. É a que eu lembro. Eu olhei pra cá. Foi a hora que eu falei pra ele que vinha o carro, mas dava tempo de a gente atravessar. Entendi. Mas dá tempo, porque vindo de cá tem um quebra-mola. Sim. Bem, acho que 1,5 quadra mais ou menos onde nós estávamos.
Aí nós fomos atravessar, porque eu não lembro. Aí eu falo assim, ó, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça que eu criei, tá entendendo? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu não sei se é coisa que eu criei. De verdade aqui, o que eu mais quero é justiça. Se ele for preso, não vai trazer meu marido de volta. Não vai trazer meu marido de volta. Se ele for condenado, não vai trazer meu marido de volta. A única coisa que eu quero é que de repente eu falo uma coisa, eu não quero que ele pague nada que ele não deva. Eu não quero. Sim, só a senhora lembra mesmo. Eu só estou falando o que vem na minha cabeça. Sim, eu não sei se muitas pessoas me falou e eu coloquei na cabeça. Tudo bem, sem problemas, tá? Quando o seu marido, então, decidiu atravessar a rua, vocês foram meio rápido, devagar? Não dava rápido. Isso é uma coisa que a gente nem fazia isso. Se fosse para nós correr, a gente nem atravessava. Estava claro o lugar lá? Ele, bem claro. Bem claro. Não tinha bem claro. Ele era muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Eu não sei como que esse acidente aconteceu. Ele era muito cuidadoso. Comigo, sim. Então... Tá. Ok. Sem mais perguntas, obrigado. Tá dispensado, então. Tá muito obrigado. Gente.